Eita, chegamos ao último vídeo, última questão da lista de tangente, né? No último vídeo, eu fiz a letra A e a letra B da questão 10, que é a última questão, e agora eu vou fazer as outras letras, tá bom? Vamos dar continuidade. Eu parei, eu ia fazer a questão, parei, porque ela precisa de um pouquinho de atenção e ia ficar corrido o finalzinho, tá bom? Vamos lá? Ó, eu já fiz a letra A e a letra B, e agora a gente vai fazer a C, D, E, F, G, H, tá bom? Próxima, letra C. Ó, primeiro, a gente quer saber o cosseno. Deixa eu diminuir um pouco esse zoom aqui, gente. Quero saber o cosseno de 25π sobre 3. Ó, quando a gente trabalha com ângulos em radianos, seria fazer uma divisão por 2π. Tem lá um cálculo a gente fazer. Mas eu gosto muito de usar o raciocínio lógico para chegar ao resultado, né? Então, o que eu faço? Eu sei que eu tenho que pegar pedacinhos aqui de 2π. O denominador aqui, eu olho, é 3. Para que eu encontre uma fração que dê 2, eu tenho que ter no numerador, o número em cima, o dobro do denominador. Então, eu pego aqui, ó, o 6. Qual é o dobro de 3? 6. Então, eu pego 6π. E o que eu faço? É como se eu pegasse esse número aqui e desmembrasse em pedacinhos de 6π, 6π sobre 3, 6π sobre 3, 6π sobre 3, 6π sobre 3. Quando eu faço isso, eu encontro 4 partes de 6π sobre 3. Porque assim, ó, 4 vezes 6, 24. Então, 24π sobre 6. Então, eu fiquei 4 vezes 6π sobre 3. Mas o que é 6π sobre 3? 6π sobre 3 nada mais é do que 2π, que é a mesma coisa do 360 lá, quando a gente trabalha com ângulos. Então, quantas partezinhas de 6π sobre 3 cabe aqui dentro? Cabe 4. Porque 25 dividido por 6 dá 4. 4 vezes 2π. O que é que sobra? Como aqui deu 24, 25. Tira 24, sobra o quê? 1. Então, sobrou apenas π sobre 3. Então, esse valor aqui que sobra, gente, é o que a gente chama de primeira determinação, e é ele que vai me fazer calcular o valor ali. Π sobre 3 é 60 graus. Então, quem é o cosseno de 60 graus? 1/2. O mesmo processo. Aqui, novamente, ó, 3. 6π sobre 3 novamente. Só que agora é 29. Eu vou continuar com 4, sabe por quê? Porque se eu colocar 5, vai dar 30, maior do que aqui. Então, vai ser 4 vezes 6, 24. 29 menos 24, 5. Então, 5π sobre 3. Qual vai ser o ângulo que eu vou calcular? 5π sobre 3. O seno de 5π sobre 3. Π sobre 3, gente, vale 60. 60 vezes 5, 300. 300 é um ângulo do quarto quadrante, onde o seno é negativo. O mesmo seno de π sobre 3, né, que é raiz de 3 sobre 2, só que com sinal negativo. Aqui era o cosseno, ó. Letra E. Ângulos negativos. Na unidade passada, vocês fizeram o trabalho sobre esses ângulos negativos. Gente, o processo de ângulo negativo é igual o início, a parte inicial que você trabalha com o ângulo negativo, você trabalha da mesma forma que você trabalhou lá na letra A e na letra B. Pega esse número aqui, 2.310, divide por 360. Só que agora vai ser tudo negativo. Menos 150. Ó, quando você dividiu, você encontrou 6 como o divisor, né? Então, 1.310 dividido por 360 vai dar 6. E sobrou o resto, 150. Então, esse ângulo aqui, ó, seria aquela forma escrita. Só que aqui eu tenho um ângulo negativo. Quando eu tenho um ângulo negativo de primeira volta, para eu descobrir o valor dele positivo, né, a primeira determinação dele positiva, o que eu faço? Eu pego 360, que é a volta inteira, e subtraio esse valor aqui, 150. 360 menos 150 dá 210, que é o valor correspondente desse ângulo positivo. Então, o ângulo de menos 150 graus é o mesmo ângulo de 210. Então, é com esse ângulo aqui, ó, positivo, que eu vou calcular o cosseno. Porque eu sei calcular cosseno de números positivos. Então, eu vou usar isso que eu sei.
Então, quanto é o cosseno de 210? 210 é um múltiplo de 30 do terceiro quadrante. O cosseno no terceiro quadrante é negativo, então menos raiz de 3 sobre 2, porque o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Ok? Se eu tiver um ângulo negativo, só que agora em radiano, processo idêntico ao que a gente fez na letra C e D. Acha o valor, ó. O meu denominador aqui é 4. Eu botei 5 aqui, gente, mas é 4, viu? O meu denominador é 4. Então, eu vou pegar, ó, 8π sobre 4. Porque quando eu faço 8 dividido por 4, dá 2, que dá 2π, ó. Então, 8π sobre 4 é a mesma coisa que 2π. Se eu pegar quantos 8π sobre 4 vai caber aqui em 41? Vai ser 5, porque 5 vezes 8, 40. Então, um número menor do que 41. Então, 41 menos 40 sobra 1. Então, π sobre 4. Então, esse daqui seria o fator inteira. Quantas voltas deu? Deu 5 voltas e andou até menos π sobre 4. Só que aqui, gente, a gente está andando com ele no negativo. Então, para descobrir o positivo, é só subtrair, pegar 2π e subtrair ele. 2π menos π sobre 4 dá 7π sobre 4. Ó o raciocínio aqui, ó. Se eu sei que 8π sobre 4 vale 2π, então, se eu tenho 8, tiro 1, sobra quanto? 7. 7π sobre 4. Eu nem preciso fazer jogo do sinal. É só lembrar, ó, que 2π, nesse caso, desse problema, vale 8π sobre 4. E aí, como eu só estou tirando 1π sobre 4, é como se eu estivesse tirando apenas uma parte. Sobra quanto? 7. 7π sobre 4. Então, para calcular agora a tangente de menos 41π sobre 7, basta calcular a tangente de 7π sobre 4, que é 315, que é um ângulo do quarto quadrante, e a tangente no quarto quadrante é negativa. E de que ângulo? De 45 graus, porque π sobre 4 é 45 graus. Então, vai ser menos 1. E as últimas duas letras. Menos 810. Novamente, peguei 810, dividi por 360. O que é que eu encontro? Deu 2 voltas e sobrou quanto? Menos 120. Para descobrir o ângulo positivo, pega 360, subtrai o ângulo negativo, menos 120. Que deu quanto? 240. Então, pronto, basta pegar e calcular o seno de 240. 240 é um múltiplo de 60. Só que 240 está no terceiro quadrante. O seno no terceiro quadrante é negativo. Então, vai ser o menos o seno de 60 graus, que é menos raiz de 3 sobre 2. E 1770 graus. Quando você divide por 360, você encontra que ele deu 4 voltas e sobrou 330 graus. Positivo agora, gente. Agora a gente não precisa mais fazer mais nada. É só fazer a divisão, porque quando o ângulo é positivo, é só a divisão. Eu quero o cosseno de 1770. Então, eu vou calcular o cosseno de 330. Só que 330 é um múltiplo de 30. Então, um múltiplo de 30 no quarto quadrante. O cosseno no quarto quadrante é positivo. Então, vai ser igual ao cosseno de 30 graus, porque eles têm o mesmo sinal. Quem é o cosseno de 30 graus? Raiz de 3 sobre 2. Gente, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, pegado alguma coisinha desse conteúdo. Não é um conteúdo 100% fácil, mas o coração dele é você entender o que é o seno, o que é o cosseno e os seus valores principais. Que esses são os que podem aparecer em alguma questão. Os valores de seno de 30, de 45, de 60, de 90, de 180. Esses valores são os mais importantes. Se a questão pedir seno de outros ângulos, ela vai te dar uma maneira de você descobrir. Ou então você usar uma propriedade ou outra para chegar. Tá bom? Cheiro, queijo e até a próxima.